Deve aparecer. Vocês ouviram a mensagenzinha aí? Então já está Sim. sendo gravada nesse momento. Obrigado. Então vamos lá, meus amigos. Olha, eu sinceramente acho que não tem como a gente começar esse projeto, não tem como a gente começar sem a gente falar daquilo que talvez seja mais importante para todos nós, para os nossos negócios, talvez o ativo mais importante, que são naturalmente as pessoas, né? Óbvio que eu não tenho a pretensão aqui de esgotar esse assunto, né? Seria muito pretensioso da minha parte, mas eu queria jogar luz sobre alguns temas bastante relevantes, de uma forma pragmática, prática, sem muito rodeio, sem muito academicismo, né? De forma que eu possa colaborar com vocês de alguma forma e provocar em vocês, despertar em vocês a importância e a necessidade da gente cuidar de quem realmente é mais importante para todos nós, que são as pessoas, né? Eu assisti uma palestra do Tom Peters muitos anos atrás, em que ele diz o seguinte, que a receita de sucesso que as grandes organizações, aquelas que atingiram o ápice, praticam, a receita deles é simples, é cuidar dos clientes como se fossem convidados e tratar os funcionários como se fossem pessoas de verdade. Ele disse que se a gente cuidar das nossas pessoas de verdade, tratar os nossos colaboradores como pessoas e tratar os nossos clientes, nossos colaboradores como convidados, eu acho que isso pode parecer muito simples, né? Mas isso muda completamente a perspectiva do nosso trabalho. É cuidar de quem realmente cuida dos nossos clientes. Se a gente não conseguir fazer isso, dificilmente a gente vai conseguir. Então eu vou projetar aqui para vocês, para a gente começar o nosso... Deixa eu só abrir aqui. Pronto. Todos conseguem enxergar aí? Sim? Maravilha. Sim. Tá bom. Eu mudei, coloquei em modo apresentação. Vocês estão vendo em modo apresentação ou vocês estão vendo todos os slides juntos? Todos juntos. Tudo junto. Olha, é mesmo, eu estou vendo aqui que está tudo junto. Deixa eu ver qual que é o problema, só um minutinho. Agora acho que vai dar certo. Vamos ver aqui. Conseguem ver agora só o slide, né? Sim. Sim. Maravilha. Mas aí para vocês ainda está mostrando a telinha do lado, né? Ainda está Não mostrando. está em modo apresentação. Por que isso, gente? Alguém me explica? Não sei por quê. Durval, tu vais ter que compartilhar, coloca ela em apresentação e aí tu vais ter que compartilhar a janela. Aí... É o que eu estou fazendo, exatamente o que eu estou fazendo. É mesmo? Tem outro jeito que eu não gosto muito, Então, mas eu vou fazer. Acabou. A única sugestão, o meu arcabouço aqui que eu tinha. Pois é. Realmente também é a única forma que eu sei. Mas se eu fizer isso, eu acho que vai dar. Quer ver? Agora. Era o que eu não queria fazer, que era justamente... Eu estou me virando aqui, que eu estou olhando aqui no meu retorno aqui. Eu não queria fazer, que era compartilhar a tela toda, mas está tudo bem, vamos em frente. Meus amigos, olha só. Eu queria começar essa conversa trazendo para vocês o mito da caverna do Platão. Eu não sei quantos de vocês tiveram oportunidade, ou tempo, ou paciência para ler um pouco sobre filosofia, né? Mas Platão, como um dos grandes filósofos, um livro, A República, ele traz a figura aí do mito da caverna. Né? O mito da caverna é muito interessante e ele tem uma aplicação, na minha humilde opinião, muito prática para os nossos dias. E talvez se vocês esquecerem de tudo que eu falei hoje, mas de repente, se isso ficar na cabeça de vocês, eu acho que a gente vai ter cumprido nossa missão. O mito da caverna é mais ou menos o seguinte, de uma forma muito objetiva. Esses carinhas que estão presos aí, acorrentados, como vocês podem ver, eles estão dentro de uma caverna, né? E dentro dessa caverna, eles estão muitos anos acorrentados aí nessa caverna, a ponto de que eles entenderam que a única realidade possível é de fato essa caverna.
que isso é a realidade deles, diferente da gente que está aqui fora, e a gente sabe que tem um monte de coisa bacana no mundo, tem um monte de coisa bonita, tem coisa feia, mas tem coisa bonita também, tem árvore, tem outras pessoas, né? Tem prédios, tem um monte. Para eles, a realidade deles era essa caverna, e eles olhavam todos os dias essa imagem projetada aí na parede da caverna, né? Que é um reflexo, na verdade, da luz que entrava por uma fresta, batia ali por fora, e isso era reflexo da realidade que eles achavam que existia. Eles achavam que isso fazia parte da realidade deles. Até que em um determinado momento, um deles conseguiu se desvencilhar da caverna, fugiu da caverna, né? E ele começou a se deparar com as belezas, as maravilhas que tem o mundo, né? A natureza, as coisas bonitas que tem. E ele volta para a caverna e diz assim: ó, pessoal, isso que vocês acham que é a realidade não é, não. Tem coisa bacana aqui fora, tem muita coisa bonita aqui fora. E, obviamente, incrédulos, os habitantes da caverna dizem: não, você está ficando louco, rapaz. O que existe é isso aqui, isso é que existe, não existe nada lá fora. Né? E aí fica essa situação deles acharem que, como eles ficaram presos muito tempo dentro de uma caverna, deles entenderem que isso era a realidade deles. Né? E eu tenho uma sensação, meus amigos, de que, de certa forma, se a gente olha para o universo do trabalho hoje, né, sobretudo a turma que vem de RH, a Gláucia, a Michele e tal, eu tenho a sensação de que algumas organizações estão presas dentro das cavernas que foram construídas em tempos atrás e que não conseguem perceber que existe coisa fora dessa caverna. Eu estou me referindo a novas práticas, a olhar sobre o universo do trabalho, a olhar sobre o colaborador, ainda no fórum de ontem da BRH, eu falava de que assim nunca a gente teve na história desse universo tanto problema trabalhista, tantas demandas trabalhistas ligadas, por exemplo, a questões do assédio moral, de humilhação, de uma série de situações. Na verdade, isso sempre aconteceu. É que agora isso não é mais viável, né, corporativamente falando, não é mais admissível a gente viver nisso. Isso força a gente a ter um novo olhar sobre o universo do trabalho. E a verdade que é importante a gente dizer que, muito embora muitos de nós, inclusive eu, fiquemos presos e acorrentados a alguma realidade anterior, o mundo não mudou, o mundo ele está mudando nesse exato momento que a gente está aqui. Nesse momento que nós estamos aqui, o mundo ele está se processando, novidades estão acontecendo, né? Só para vocês terem uma ideia, eu trouxe para vocês um estudo que ele não é tão recente, ele tem uns 3 anos mais ou menos, mas que ele vem se revelando, infelizmente, muito presente na nossa rotina, sobretudo de quem trabalha com varejo. Né? A Michele vai poder falar um pouco para a gente, a Glaucio, Carlos André, Fabrício e Fábio também, que acabam trabalhando com uma mão de obra operacional muito grande. Né? Essa pesquisa da McKinsey, ela mostra que 40% dos nossos funcionários, eles afirmam ter, no mínimo, uma possibilidade, alguma probabilidade de deixarem os seus empregos nos próximos 3 a 6 meses. Tá certo? O que eu estou querendo dizer? Olhando para o gráfico aqui, você vê que 4% dizem que é quase certo que vão trocar de emprego. 5% dizem que é altamente provável. 9% dizem que é provável. E 22% dizem que é relativamente provável. E 60% diz que é improvável, mas não é impossível. Tá certo? Então, olhando para essa situação toda, qual é a perspectiva de vocês, pessoal? Por que vocês acham que tem tanta gente desistindo? Olha, eu continuo atendendo o Grupo Queiroz e algumas outras empresas e tive a possibilidade a Bemol também de atender o Grupo Nova Era um tempo atrás, todas as praças do Nova Era, porque poderia ser uma coisa muito de Manaus, né? Mas não é, Boa Vista, Porto Velho, enfim. O cara está desempregado completamente e ele está passando dificuldade. Aí, nessa situação, ele aceita qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa. E aí abre uma vaga, por exemplo, para trabalhar no PDV, no caixa. Né? A pessoa participa de um processo seletivo, fica 3 semanas, cara, participando de um processo seletivo. Ele faz exame de sangue, exame de não sei o quê, um monte de entrevista, há 3 semanas começa a trabalhar. Ele começa a trabalhar de manhã, na hora do almoço, ele sai para o intervalo dele e não volta mais. Ele simplesmente não volta mais.
porque ele não quer mais aquele trabalho, porque ele entendeu que aquele trabalho não serve para ele. E essa era uma situação que pode parecer que é uma brincadeira o que eu estou falando, mas é uma absoluta realidade. Acontece ainda isso, sobretudo nos cargos mais operacionais, mas o grande problema é que isso não está se limitando mais aos cargos operacionais. Isso subiu na escala da hierarquia, a ponto de que tem pessoas hoje que ganham 30, 40, 50, 60 mil e também estão pedindo para sair. Né? Isso, infelizmente, está acontecendo. Não foi um efeito da pandemia, talvez seja um efeito pós-pandemia. As pessoas começaram a ressignificar, a entender melhor o que é o trabalho para eles, começaram a dar um pouco mais de atenção para a sua saúde, para a sua família. Mas eu queria perguntar de vocês, queria ouvir vocês rapidamente, o que é que está acontecendo? Por que as pessoas já não conseguem ficar nos trabalhos? Por que elas abandonam com tanta rapidez os seus trabalhos? Alguém tem alguma sugestão para me dar? Durval, no nosso segmento, né, a gente diz que as pessoas têm um prazo de validade, que é mais ou menos esse que você colocou mesmo aí, 6 meses, né? Uhum. E eu percebo, quando eu estou fazendo entrevista, que essas ajudas do governo acabam meio que colocando as pessoas numa posição de conformismo, sabe? Eu entrevisto pessoas que tá trabalhando? Não. Mas como é que você está conseguindo pagar as contas de casa, né? Ah, eu tenho uns auxílios, eu recebo aí R$ 1.200. Então, você não está recebendo auxílio em casa, né? Sem fazer esforço nenhum, ali com R$ 1.200, ela acaba se conformando, né? E só sobrevive, porque é o dinheiro para comer ali, né? Uhum. Aí tem auxílio gás, aí tem um outro auxílio que o Wilson Lima também dá, enfim. Uhum. Esses auxílios ajudam, mas atrapalham bastante, porque as pessoas não precisam mais fazer muito esforço, né, para querer. Antigamente as pessoas Conquistar pensavam. uma oportunidade, né? Antigamente as pessoas começavam a trabalhar, eu quero trabalhar porque eu quero comprar minha casa, né? Porque eu quero comprar meu carro, essas coisas básicas. Geração X era assim, né? Mas hoje Não em tinha dia muita. não tem esses sonhos Você assim. trouxe um olhar interessante, Glaucio, porque eu tô recrutando gente aqui para a fábrica e das 4 últimas entrevistas que eu fiz, 2 pessoas estavam desempregadas há 6 meses. Isso me chamou a atenção. E eu perguntei, mas como é que você vem conseguindo pagar a tua faculdade? Então, não, é porque eu estou recebendo o auxílio-desemprego, o seguro-desemprego. Ou seja, e agora que está acabando, a pessoa vai buscar um trabalho, né? E tem aqueles também que estão encostados nos pais, né? As pessoas Também tem demoram os mais nenéns. a sair de casa. E, infelizmente, tem pessoas que já entrevistei pessoas que estão há 3, 4 anos desempregado, mas mora com a mãe é aposentada, tadinha da idosa, né? Está sendo ali explorada. Exato, Eu acho assim infelizmente. que essa relação aí, né, paternalista de governo, ela sempre existiu, Glaucio perfeita nas colocações, e a gente vive isso há muitos anos. A gente que nasceu praticamente no Distrito Industrial, né, a gente sabe que essa história do seguro-desemprego, do tempo de casa como uma poupança, né, que culturalmente as pessoas fazem isso, né, vou ficar um tempo aqui, depois eu vou forçar uma demissão. Então, quando a gente está falando aí da grande massa, a gente já tem essa resposta, né, que é perfeita. Eu também concordo com a Glaucia, para mim isso é paternalismo. Quando a gente está falando de um segundo nível, que é o que a gente está tendo reflexo agora, e aí é importante todos nós, né, termos essa consciência que ações, quando voltadas para pessoas, os reflexos eles não são no curto prazo, são no médio e no longo prazo, né? Eu acho que a gente tem aí uma romantização, principalmente do empreendedorismo, de uma década, de 15 até 20 anos para cá, mas muito fundamentalmente de 10 anos para cá, a gente vem trazendo essa questão do empreender como se fosse algo muito fácil e que todo mundo pudesse fazer. Né? Então, as pessoas estão com baixa tolerância
a fazer Verdade. coisas básicas, que é aceitar uma pressão no trabalho por um Uhum, resultado, né? uhum, uhum. Esquecem que existe um acordo ali, esquecem que existe toda uma obrigação acessória, que eu nem Uhum. gosto desse nome de acessório, que parece que é subjetivo ali, que está no segundo É, plano, né? Mas de exato. tributos que precisam acontecer, independente se você dá lucro ou não. E aí a Uhum, pessoa está com você, é o que eu chamo de um pé numa canoa e um pé na outra. Ela nunca está 100% com você. Ela está perfeito. ali com você e está fazendo um negócio paralelo, está se envolvendo com outras situações. E eu digo sempre, eu falo, gente, a gente tem uma limitação básica, que é o tempo. O tempo só tem 24 Uhum, horas e a gente trabalha no máximo 12 horas. uhum. Não adianta, a gente não vai conseguir fazer milhões de coisas ao mesmo tempo, equilibrar vários pratinhos, fora os que a gente já tem na nossa rotina, vida Perfeito. pessoal, né? E o segundo ponto que eu acho que é fundamental é que essa geração esqueceu de estudar, né? Não estudou, e aí É não onde eu ia entrar. estudou, né? A gente está. Então, entre, complemente, meu amigo. Tem algo, Aqui, é, opa, tem algo interessante acontecendo também, que é bem preocupante nessa geração, e é uma geração agora que do tigrinho, né? Então, São as, essas alternativas, né, Daniel, que existem, né? a gente entrou numa fácil negócio, né? fácil. Então, os operacionais, ele faz um investimento ali, joga ali no seu time, ele ganha ali R$ 100 e ele começa ali também a entender que aquilo ali pode se transformar um negócio da vida dele. E eu tenho Uhum, acompanhado isso, né, com relação aos jovens, nem são jovens, hoje tem pai e mãe de família, nesse exato momento, trancado no seu quarto, sabe, numa vida muito louca, e já perderam todo o acesso e estão ali, né, apostando a sua vida, da sua família nesses jogos eletrônicos. Isso tem uhum, Joga digital. isso tem acontecido muito também e tem devastado famílias, né? Então, uhum. Sem dúvida, isso Daniel. ela fica Mas É, ali. e eu eu percebo. acrescentaria aí a tua fala, Daniel, essas alternativas, e aí eu as coloco naturalmente entre aspas, porque elas não são alternativas, né? Mas são vistas como alternativas, do tal também do gig economy, né? Da economia, dessa economia do, do Uber, né? Enfim, das entregas rápidas, que obviamente são absolutamente necessárias para o nosso contexto, mas tem muita gente que poderia estar fazendo coisas que teriam um retorno financeiro e um impacto econômico muito maior e acabam. Eu fico até com medo de usar esse termo, assim, mas assim, o que eu tenho visto gente dirigindo Uber que tem diploma de graduação e poderia estar gerando uma renda muito maior para sua família, mas de certa forma acaba se acovardando um pouco e vai dirigir. Não que dirigir seja uma atividade menor, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas infelizmente, se o cara tem uma graduação, ele tem recursos, ele tem ferramentas, acho que ele poderia Eu estar. acho, eu acho que existe uma explicação para isso, Dorval, Hum, porque é o que eu passo aqui. Nós temos hoje, eu percebo, a falta da educação base. uhum, Hoje, matemática básica, a perfeito. gramática, a básica, as pessoas estão preocupadas em falar inglês, espanhol, mandarim, e as pessoas não conseguem conjugar um verbo, entendeu? Não consegue fazer uma A redação, né? Carídia, Um a e-mail, um Carídia e-mail. sabem, a Carídia sabem exatamente o que eu estou falando, porque elas Uhum. vivem esse meio. Mas quando chega aqui para ser service, dentro da empresa, na engenharia, temos o ramo de poços, mas nós temos um ramo específico na área de incêndio, que uma vez eu cheguei a falar contigo. E dentro desse segmento nós temos um departamento técnico. E quando nós buscamos currículo, pessoas do mercado formadas pelas instituições locais, pessoas que passaram pelo próprio distrito, que seria uma referência em Uhum. conhecimento, eu já percebo que uma geração, e eu vou apontar ali dos anos 90, final de 90, 98 ali para frente, a gente percebe que há uma queda de conhecimento, e aí quando tu falas de graduação, porque o cara é engenheiro, porque o cara é advogado, eu ainda não vi médico no Uber, mas tu percebe É que que o se cara tá perdeu um lá pouco porque isso, ele né?
Não é porque ele não domina a área dele, ele simplesmente foi lá e Sim. tirou por algum recurso que o governo incentivou, passou, empurrou. Hoje as pessoas nas instituições públicas elas graduam, elas passam por empurrão, não por competência, Verdade. entendeu? Até Eu por, tenho até por uma meu pai é necessidade da geólogo. instituição de sobrevivência O meu financeira, né? pai é geólogo, meu pai é geólogo formado na Unicinos, no Rio Grande do Sul. O cara faz cálculo de matemática na cabeça, entendeu? E aí tu pega um recém-formado de uma instituição renomada, o cara tá lá com a calculadora É. e ele já terminou o cálculo antes do Isso, cara. Então, assim, isso se a gente vê aplica, falta de domínio dos caras. sem dúvida, isso se aplica, Marco, na tua área também, na contabilidade? Sim, na minha área, como a gente precisa de pessoas especialistas, né? Na hora da contratação, nós percebemos uma completa falta de entendimento do que está fazendo. E não são só jovens. Em entrevista com pessoas de 30 anos, 35 anos, nós identificamos que no currículo a pessoa sabe fazer tudo, mas na hora de fazer, não consegue desenvolver uma conta de soma no Excel, entendeu? Então, assim, Exato. a falta de dedicação ao estudo, ao aprendizado, é muito grave. Ainda mais hoje, com tanta ferramenta que disponibiliza as IAs, né? Eles acham que a IA vai desenvolver o trabalho deles. Então eles não conseguem Torna o nem, cérebro mais preguiçoso, né, Marco? eles não conseguem nem pensar direito para dizer o que a IA deve fazer. E vem tudo errado, vem tudo escrito errado, de forma errada, calculado errado. Nós estivemos num congresso voltado à nossa área, né, de contabilidade, ano passado, que o presidente do CFC disse que dentro da nossa área nós vamos ter um gap muito grande de mão de obra nos próximos 5 anos. Porque não estão mais formando pessoas na área contábil. E quem está formando não está estudando. É verdade. Não se atualiza a legislação. Quero ver o Deus nos acuda que vai ser ano que vem, sabe, Durval? Com essa mudança, com a reforma tributária aí, tá complicado, porque o pessoal não quer estudar. E precisa se atualizar, né? Diário isso, praticamente, né? Eu tive uma reunião logo no início do ano, né, com a equipe, dizendo para eles, pessoal, ó, é o último ano de tudo aquilo que vocês conhecem. Vamos jogar fora. Excelente. E estudar de novo. Quem não estudar para o ano que vem não vai continuar trabalhando. Tá fora do jogo, né? Tá fora do jogo. Só que parece que eles não entendem isso, sabe? Excelente a tua colocação, Marco, porque assim, é que nem eu sempre... Tem uma frase do Alvin Toffler, né, que é uma frase super clichê, já todo mundo usa essa frase, que ele fala que os analfabetos do século XXI não vão ser aqueles que não sabem ler ou escrever, mas aqueles que não souberem aprender, desaprender e reaprender. Reaprender, exato. Né, se encaixa perfeitamente na tua fala. Agora, eu queria pedir licença para vocês, para dar continuidade aqui, porque essa é uma discussão muito longa, mas o que eu queria jogar a luz sobre isso? A questão é a seguinte: sobre algumas coisas, nós que gerimos empresas, nós não temos domínio. Por exemplo, é difícil para a gente, a não ser que a gente tivesse um instituto, tivesse uma iniciativa interna de alfabetização, letramento digital. Fora isso, a gente acaba não tendo muito controle sobre essas variáveis que a gente trouxe aqui, né? Acaba dependendo muito das instituições de ensino, das próprias pessoas, né? Mas eu queria muito falar sobre aquilo que a gente tem sim condições de controlar, né? Existem variáveis controláveis e existem variáveis não controláveis. Essas que a gente tá aqui dependem muito da educação dos pais, da educação na escola, mas eu queria me concentrar naquilo que a gente controla, porque aqui dentro desse universo, desse cenário, melhor dizendo, a gente vai ter também pessoas que se desengajam por salário, claro que vai. Não vamos negar, o salário mínimo está longe de ser o mínimo ideal para a gente viver. Aliás, falando nisso, eu queria até aproveitar e recomendar para vocês um livro, eu até pedi para o Paulo para a gente criar uma sessão lá na área de membros sobre dica de livro. Eu queria recomendar para vocês esse livro aqui, acho que vocês conseguem ver aí, chamado A Economia Donut, né, que é de uma economista chamada Kate Raworth. E ela escreveu aqui um livro muito interessante para quem gosta de entender um pouco mais de economia, mas ela fala sobre o modelo Donut, né, que ela fala o seguinte, que assim, a gente precisa garantir dentro da empresa
o mínimo, que é essa parte interna da rosquinha. Ela faz uma alusão ao donut mesmo, né? Então, essa parte interna da rosquinha aqui, ela é o mínimo que nós, enquanto empreendedores, precisamos oferecer para que as pessoas consigam ter condições de trabalho. Aí eu estou falando de salário, eu estou falando de infraestrutura, eu estou falando de uma segurança psicológica mínima, né? De ter uma liderança que seja positiva, etc. e tal. E também precisamos observar essa rodinha maior aqui, que é até onde a gente consegue ir de uma maneira sustentável para, obviamente, não depreciar ou não deteriorar a natureza, o meio ambiente. É um livro extremamente interessante. Mas eu queria falar sobre essa parte interna da rosquinha menor, né, que é aquilo que está sob o nosso controle e a gente precisa trabalhar. O que acontece? Tem um outro livro, meus amigos, chamado A Modernidade Líquida, do Bauman, né, do Zygmunt Bauman, e ele traz uma frase nesse livro que eu acho que tem muitíssimo a ver com aquela alusão que eu fiz no início da caverna do Platão. Ele diz que a modernidade líquida, ela liquefez todas as certezas do mundo do trabalho. Tudo aquilo que a gente entendia como certo, é óbvio que eu tô com uma turma muito jovem aqui, né, que não deve ultrapassar a média de idade, não deve ultrapassar os 22 anos, provavelmente, né? Todos nós temos a mente muito arejada, mas a gente tem que ter muito cuidado com quem a gente coloca, na liderança, né? Porque aquilo que a gente entendia como certo, aquilo que as nossas lideranças entendiam como sendo padrão, que é, contratar é fácil, basta oferecer um salário, contratar é fácil, basta oferecer um benefício. Só que, infelizmente, ou felizmente, né, por um outro lado, é meio paradoxal, a gente está vivendo um universo em que o salário não é, e está longe de ser, o único fator decisivo de contratação e de retenção. Né? Aqueles que continuam entendendo que o salário é definitivo. Outro dia um empreendedor disse para mim: Durval, eu não sei o que essa turma quer, a gente paga até salário para eles, rapaz. Então, assim, o salário, tirando a brincadeira, o salário é uma brincadeira verdadeira, tá? Não tô inventando, não. O salário, ele não é, e já deixou de ser há muito tempo. Era na época que eu comecei a trabalhar, na geração X, que a gente queria trabalhar só, se trabalhasse 8, 9, 10, 15 horas por dia, sem problema, meu amigo. Até hoje, para mim, isso é um sem problema. Mas isso não é mais um sem problema para a turma que está chegando. Essa turma nova, sobretudo que trabalha com RH, a Gláucia que está aí, a Michele que vem de RH, a Glauce também, todos vocês que contratam pessoas que, de certa forma, exercem, em alguma medida, o papel de RH, porque, no final das contas, todos nós somos RH. Né? Todos nós que temos negócio, que dirigimos negócio, nós somos RH em alguma medida. A gente precisa entender que não é mais só o salário, que não é só mais pagar o vale transporte e alimentação. Como dizia o Titãs, naquela música lá da década de 80, a gente não quer só comida, né? A gente quer comida, mas também quer diversão e arte. E a diversão e a arte, metaforicamente falando, é esse plus que a gente precisa começar a oferecer para as pessoas. E eu fiz uma pesquisa para oferecer para vocês um resumão, né, do que as pesquisas estão dizendo sobre o que a turma quer. Eu poderia resumir isso em uma frase só. A turma quer experiências de trabalho que sejam mais gratificantes. Eu sei, talvez alguns de vocês vão dizer: Durval, peraí, você está me dizendo, então, que para além de eu pagar salário, além de eu dar o vale transporte e alimentação, eu ainda tenho que ter um ambiente bacana, eu tenho que bajular a minha turma? Não, não é bajular, mas é entregar a eles condições que sejam minimamente atrativas e sexys para eles ficarem com vocês. Porque é difícil contratar e está mais difícil ainda a gente reter essa turma. Então, a gente entender que as pessoas vão ficar só pelo dinheiro é um equívoco, é uma falácia, não ficam mais. As pessoas estão em busca do que essas pesquisas mostram, de um senso de propósito que seja renovado diariamente, ou seja, trocando em miúdo. Diariamente eu tenho que oferecer para eles desafios que sejam interessantes para eles. Por quê? O salário não. Toda vez que qualquer uma pessoa, vamos lá, que nasceu na década de 70, que ela começa a ficar desmotivada com o trabalho, a primeira coisa que ela pensa é o seguinte: opa, deixa eu acordar aqui. Eu tenho boleto para pagar, eu tenho casa, eu tenho escola, eu tenho um monte de coisa. Opa, esperta aí, vamos embora. Essa galera não tem essa perspectiva, até porque eles não querem mais ter casa, eles não querem mais ter carro e eles não querem mais ter filhos.
Então a perspectiva mudou, quer a gente aceite ou não, a perspectiva mudou completamente. Eles estão em busca de conexões sociais. Eles querem sentir que vale a pena ir para o trabalho. Aí vocês vão dizer, pô, Durval, mas isso aí é complicado, meu amigo. Mas é o que temos, a não ser que a gente desenterre os baby boomers, que ou estão muito velhos ou já morreram, e traga os zumbis para trabalhar com a gente, que essa galera era pau para toda obra. Essa turma nova, os nossos filhos, não são pau para toda obra. Eles querem ter uma perspectiva, querem se conectar socialmente, eles querem ter um senso de identidade compartilhado, ou seja, eu quero ir trabalhar numa empresa que, de certa forma, eu sinta que os meus valores combinam mais ou menos com os deles. E daí, como o Marco falou, o interesse dele muito grande sobre a questão da cultura corporativa. Né? Eu atendo um grupo que, inclusive, tem uma construtora, que tem uma construtora no negócio, que está sendo dado extrema importância para a questão do tal do fit cultural. Ou seja, o engenheiro sabe fazer, tem a qualificação técnica, tem, mas só entra se a gente perceber que tem fit cultural. Senão não entra. Para criar um problema interno enorme, não, melhor não entrar. Ah, mas já tem de urgência, a não ser que seja um caso de urgência absurda, né? Outra, eles querem se sentir valorizados pela organização. E aí eu trago só um rápido insight. Qual foi a última vez que vocês, enquanto líderes, trouxeram essas pessoas formalmente para o escritório para dar um feedback positivo? Porque, em geral, a gente cria todo um protocolo, a gente cria todo um mise-en-scène ali e diz para o cara, ó, fulano, passa no meu escritório que eu quero conversar contigo. Já sabe que vai ser problema. Já está estereotipado, já existe um paradigma de que chamou para conversar é bronca. E não pode ser, a gente precisa quebrar isso. Na mesma medida que eu chamo o cara para aplicar um feedback corretivo, e tem que ser, isso tem que ser feito, claro, naturalmente, mas na mesma medida eu também tenho que passar, eu não posso passar por uma pessoa que fez um excelente serviço, que salvou a empresa de um prejuízo absurdo, eu não posso passar por ela, bater no ombro e dizer, ó, valeu, deu tudo certo. Por que a gente não chama o cara e senta eles na cadeira aqui e diz, meu amigo, parabéns, você salvou a companhia de um prejuízo enorme, muito obrigado pelo teu apoio, eu estou muito feliz de ter você. Ninguém faz isso. E, por fim, as pessoas querem ter interações que sejam mais significativas. Ou seja, a minha geração, por exemplo, eu estou de boa em trabalhar com quem, de repente, eu não tenho tanta afinidade. Está tranquilo para mim, mas só que eu tenho 52 anos. Essa turma tem que ter um ambiente que seja propício, em que eles sintam que eles estão compartilhando perspectivas, ideais. É super importante isso para eles, quer a gente aceite ou não. Veja, isso aqui não é uma posição fofinha do Durval. Essa é uma realidade do mercado. Tá? E aqueles que não souberem, como disse o Marco, desaprender, sair da caverna e reaprender o novo jeito. Agora, cuidado para vocês não caírem na armadilha de querer tornar, porque o Google é um sucesso no ponto de vista de gestão de pessoas, cuidado para vocês não quererem transformar a empresa de vocês no Google, porque aí é só fachada. Isso eu tenho visto muita gente querendo, não, mas aqui eu botei uma sinuca, coloquei uns puffs coloridos. Cuidado. Cultura, senão vai parecer que você só fantasiou a tua empresa. A gente tem que respeitar a cultura. Outro dia me perguntaram assim, mas Durval, tô trabalhando numa empresa, cara, é só meta, cara, lá, só resultado. Tá certo isso? Tá, é a cultura deles. Da mesma forma que eu tenho culturas como a Honda, por exemplo, que eles querem contratar a pessoa jovem e só querem, se ela for boa, só querem que ela saia de lá no caixão. Metaforicamente falando, porque querem pegar essa pessoa e ficar com essa pessoa durante muitos anos, o máximo de anos. E tá tudo bem? Tá tudo bem, é cultura. Qual é a de vocês? Qual é a cultura, né? A gente precisa respeitar isso. Eu não posso... Acabei de entrar aqui na fábrica de papel, eu não posso querer colocar puff colorido quando existem outras necessidades prementes acontecendo aqui dentro, entende? Necessidades básicas mesmo, né? Muitas vezes é uma questão de saúde. Tem empresa que tem puff colorido, sinuca e bilhar, mas não tem plano de saúde, né? Então tem que ter cuidado com esse tipo de situação. O que é importante para eles, tá? E aí, o recado que eu queria deixar para vocês, queria muito deixar esse recado aqui para vocês, cuidado, gente, porque às vezes quando a gente não aceita
ou a gente finge que não aceita, ou a gente não compreende do que os funcionários estão fugindo e para onde eles podem gravitar, a gente pode estar colocando nossa empresa em risco. Tá? Eu tenho ouvido dioturnamente pessoas tecnicamente perfeitas perdendo gente porque está abraçado com o modus operandi da década de 70. E eu não estou falando isso do ponto de vista de ter um... Vocês não vão ouvir isso de mim, de ter uma proposta modernosa, porque essa é a tendência, porque a empresa tal fez isso, está dando certo. Ela fez e deu certo porque deu certo dentro do ambiente, do cenário e do contexto deles. Tá? A gente tem que ter muito cuidado. Eu só digo para vocês uma coisa. Eu queria dar 2 mensagens para vocês. A primeira mensagem é importante que a gente entenda que a culpa dessa geração estar assim não é deles. A culpa é nossa. Quando a gente tem filho, e a primeira coisa que a gente faz é dar um quarto para cada um, com banheiro, internet, TV, videogame, e deixa cada um intocado lá. E você só vai saber se o menino está passando mal ou morreu se de repente cortar a internet ou a energia. A culpa é nossa. E o segundo recado que eu quero dar para vocês é que se você está sem paciência, eu disse para vocês, eu vendi esse curso como sendo pragmático e prático. Se vocês estão sem paciência para liderar a gente, é importante que vocês façam uma rápida reflexão e se lembrem que um dia vocês foram jovens, nós fomos jovens, um dia a gente nem mereceu assim tanta oportunidade, mas mesmo assim teve alguém, ou da família, ou um chefe, que deu a mão para a gente e que mostrou o caminho. E agora, quando a gente chega na liderança, a gente não tem paciência e não tem saco, eu acho que tem alguma coisa errada aí nisso. Então, eu queria dizer para vocês o seguinte, se eu fizer uma pesquisa aqui, tem um recursinho aí no Zoom, em que você pode sinalizar aí com um ok ou alguma coisa nesse sentido. Quem daqui desse grupo, em algum momento lá atrás, mesmo não merecendo, teve alguém que deu a mão? Muita gente aí vai sinalizar. Pessoas que receberam o apoio de alguém. Agora, uma segunda pergunta. De quem você recebeu esse apoio? Foi de alguém da família ou foi alguém no trabalho? Pela minha experiência, 80%, 90% das pessoas vão dizer foi alguém dentro do trabalho que me deu a mão. E por que agora que você virou líder, porque agora você não quer mais ter paciência com essa turma? Né? Então nós temos que parar para refletir um pouquinho sobre isso, tá certo? Olha só, eu tenho chamado isso, pessoal, de miopia do engajamento, tá? Miopia do engajamento. O que é essa miopia do engajamento? Qual é a forma que os empreendedores, os líderes estão enxergando esse problema do desengajamento? E qual é a forma como realmente os colaboradores, e o que os colaboradores realmente afirmam que é que desengaja, né? Número 1, os líderes, os empresários, empreendedores acham que o problema é salário, benefício, é promoção, não deu promoção, não deu salário bom, o cara desengaja. Me largou por R$100 a mais. Nem sempre isso é verdade, tá? As pesquisas mostram que 65% das demissões, pedidos de demissão ocorrem, sabe por quê? Por incompatibilidade do líder com o seu liderado. Algum tipo de conflito do líder com 65% das demissões, tá certo? Os colaboradores falam, do ponto de vista deles, que 54% não se sentem valorizados pela organização, porque não recebem minimamente um elogio quando fazem uma coisa certa. 54% também não se sentem valorizados pelos próprios líderes, pelos seus próprios gerentes, e 51% têm a sensação de que não pertence àquilo lá. E eu queria lembrar uma coisa para vocês, desde que o mundo é mundo, meus amigos, os humanos, eles gostam de fazer parte de tribos. Quando eu vejo lá no grupo GR, por exemplo, as meninas as revendedoras, ou as meninas que estão no front de loja, cara, elas vivem aquilo. Elas vivem aquele universo da beleza, da moda, elas vivem aquilo. Quando a gente vai para as igrejas e vê os grupos evangélicos aqui, em que as pessoas muitas vezes estão perdidas na vida e começam a fazer parte dali, daquela organização, daquela tribo da igreja, tem gente que muda radicalmente. Desde que o mundo é mundo, as pessoas querem se aglutinar em tribos. E a pergunta que eu deixo para vocês, nesse nosso primeiro encontro, é:
como é que vocês estão cuidando dessa tribo? Né? De que forma vocês estão fazendo com que essa tribo seja atraente para as pessoas? Tanto para elas ficarem quem está dentro, quanto para quem está fora entrar. Gente, eu tenho visto empresas que estão deterioradas, tiveram a sua imagem completamente deteriorada, simplesmente por péssimas práticas internas de gestão de pessoas. E eu não estou falando exatamente nesse primeiro momento de compliance, não estou falando de nada disso, não estou falando de investimentos volumosos aí em gestão de pessoas, em grandes softwares, eu estou falando daquilo que eu comecei falando para vocês da frase do Tom Peters. Eu estou falando de a gente tratar os nossos colaboradores como se fossem pessoas, para que eles possam tratar os clientes de vocês como se fossem realmente convidados. Essa é a grande sacada, tá bom? Eu não quero me alongar muito, a gente já tinha previsto, pessoal, 2 encontros para a gente falar sobre esse assunto, tá? Eu espero que esse primeiro momento aqui, eu não quero tomar muito tempo de vocês, eu até passei um pouquinho do tempo aqui, tenha sido produtivo para vocês. Nós vamos liberar nosso primeiro encontro, nossa área de membros lá no WhatsApp. O Paulo vai liberar para vocês um videozinho, tá? Um tutorial de como acessar essa área de membros. Eu sugiro que vocês assistam, dentro do bloco de autoconhecimento lá, tem 2 aulas, tá? Eu queria que vocês assistissem somente a aula 1, não assistam a aula 2 ainda, somente a aula 1, que é a mais comprida, ela tem 20 e poucos minutos, se eu não me engano. Não assistam a aula 2, porque lá tem algumas informações de algumas atividades que eu quero orientar vocês pessoalmente para fazer, tá bom? Meus amigos, que tal esse nosso primeiro encontro? Dúvidas, sugestões? Queria ouvi-los rapidamente para a gente encerrar. Durval, obrigada pelo encontro de hoje, maravilha, muitos insights aqui, fiquei anotando muita coisa, né? Todas as vezes que eu entro nessas reflexões, inclusive vou compartilhar no grupo. A gente pode compartilhar algumas coisas? Claro, pode sim, está aberto, o grupo está aberto. Tá. De uma revolução que a Bayer, que é uma empresa que eu particularmente tenho uma profunda admiração, conheci o CEO da Bayer há um tempo atrás, eles estão promovendo no grupo, né? Eu acho que o básico bem feito é importantíssimo, sabe? Às vezes a gente realmente está muito preocupado em dar saltos mortais quando a gente fala de gestão, e são coisas muito básicas, como, por exemplo, a gente dar autonomia para as pessoas, a gente deixar as pessoas aparecerem, né? Apresentar os seus próprios trabalhos, né? Eu particularmente, eu adoro trabalhar com pessoas mais jovens do que eu digo de velho já basta eu, né? Eu e o Júnior lá no GR, já basta nós dois, né? Então a gente precisa de pessoas mais novas, mas a esse público a gente precisa dar autonomia. E eu me pergunto aonde o errar foi tão crucificado, né? Pois é. Onde é que a gente perdeu essa oportunidade de errar, né? Vamos errar, Perfeito. né? Vamos deixar as pessoas errarem um pouco também, né? Começou na escola, viu? Né? Pois é. Onde só tem 4 alternativas. Só tem que escolher uma alternativa de 4, né? Eu digo que eu me construí com os meus erros, graças a Deus, né? E eu acho que eu ainda tenho muito caminho aí para errar e aprender também. Obrigada, Perfeito. gente. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de dar uma palavrinha final? Durval, muito obrigado pela reunião de hoje, pelas ideias de hoje. Tenho certeza que nós vamos trocar muitas experiências aqui e aprender conjunto para o crescimento mútuo. Muito do que você disse hoje, tenho certeza que todos nós aqui enfrentamos dentro das nossas organizações, né? E estamos aqui justamente buscando um meio de aprender a lidar com essas coisas. Então, como você disse, nós temos que desaprender o que nós achávamos que sabíamos, né? E aprender o novo, tanto de trabalho quanto da nova geração. Perfeito. E como você disse, realmente, eu tive uma oportunidade muito grande no meu trabalho que me deram. E eu tenho que compartilhar, né, com as demais pessoas, ter esse carinho por elas também e orientar os meus gerentes a entenderem que é necessário dar a mão. Chegou a nossa vez, né, Marco? Aqueles que demonstrem pelo menos o interesse, né, em querer crescer. Tá bom, gente? Obrigado por isso, tudo. muito obrigado. Para vocês, tá bom?
Vou encerrar aqui o nosso encontro de hoje. Alguém mais quer falar? Gente, perdão. Eu agradeço a participação. Vou ali tomar um café robusta. Opa! Depois eu vou querer o endereço de cada um aí no Zap para mandar assim que chegar lá de Silves. O teu eu vou levar pessoalmente hoje, se possível. Por Mas assim que favor. chegar lá de Silves, tá, dona Carídia? Uma Sim, sim. amostra para cada um dos colegas aqui, para que eles conheçam o café local. Muito bom, Um Durval estava grau obrigado. aqui de me pureza batendo. absurdo. Ele estava aqui me Maravilha! batendo No toda. preço do café que tá, a gente vai ganhar uma amostra. Eu estou já achando muito válido tudo isso. Acho que já pagou a conta, né, Michele? Eu queria só falar para vocês o quanto eu estou feliz de saber que tudo é gerido pela educação, né? Eu sou pedagoga de formação, estou tentando empreender na área do café, mas fico feliz em saber que a educação é a base. E Sem ouvindo dúvida. vocês, enquanto empresários, né, falando da importância dessa base, eu estava aqui refletindo, né? Anteriormente, quando a gente trabalha a formação, a gente ouvia sempre falar assim: ah, você tem que ter criticidade, você tem que assistir tudo com criticidade, tem que ter acesso às coisas com criticidade. Atualmente, a gente percebe que o alcance do conhecimento ele existe, mas gerenciá-lo é que é o X da questão. Exato, Então, esse exato. gerenciamento é que falta, né? E não só na nossa base lá, mas no mundo corporativo. Sem Então, dúvida. assim, gostei muito, estou aqui, assim, encantada. Espero poder Que contribuir também bom. com o meu conhecimento. Não tenho a menor dúvida disso. Sejam eles no âmbito do café ou seja da educação. Obrigado, gente. Eu queria encerrar, pessoal, já que a gente está falando de educação, eu queria trazer para vocês uma frase que eu adoro do Machado de Assis, que tem muito a ver com isso que a gente falou hoje sobre a questão da sair da caverna e tudo mais, que ele dizia o seguinte, que a vida é como uma lousa, em que para a gente escrever um novo caso, a gente precisa de apagar o caso escrito. Então, talvez a gente precise, em alguns momentos, apagar alguns casos que foram escritos e reescrevê-los de uma forma mais atual e contemporânea. Obrigado, viu, pessoal? Obrigada a você. Prazer, Obrigado, bom trabalho Val. com Tchau, gente. vocês. Obrigada, tá? Tchau, tchau. Obrigada, bom dia.